Em uma época de cruzadas e grandes descobertas, surge uma ordem que mudaria os caminhos da história, mas que, para muitos, se tornaria um símbolo de mistério e perseguição. Os Cavaleiros Templários. Fundada no início do século XII, essa ordem militar e religiosa nasceu com um propósito nobre: proteger os viajantes nas rotas de peregrinação até Jerusalém. Mas à medida que o poder dos Templários crescia, também crescia o temor entre as autoridades e os soberanos da época. Eles eram vistos não apenas como defensores da fé, mas como uma ameaça potencial ao controle da Igreja e das monarquias. No auge de seu poder, os Templários acumulavam riquezas inimagináveis e uma reputação que despertava tanto adoração quanto ressentimento. Ao longo dos anos, rumores começaram a circular sobre os rituais secretos da ordem, suas alianças obscuras e, claro, a inacreditável fortuna que reuniram. Histórias de tesouros escondidos, relíquias sagradas e segredos que poderiam derrubar reinos tornaram-se comuns. Mas, com grandes poderes, vêm grandes inimigos. Em 1307, um golpe calculado foi lançado contra os Templários. Sob ordens do rei Filipe IV da França, centenas de membros da ordem foram presos, torturados e forçados a confessar heresias absurdas. A história conta que muitos desses cavaleiros, diante da possibilidade de suas vidas serem tiradas, entregaram informações sobre segredos que deveriam permanecer ocultos para sempre. A história parecia ser encerrada, mas o mito dos Templários apenas começava. À medida que seus segredos se entrelaçaram com as lendas e a cultura popular, muitos se perguntavam: o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O que Filipe IV e o Papa Clemente V estavam tão desesperados para esconder? A busca por respostas é como uma caça ao tesouro, que levou estudiosos, historiadores e até mesmo caçadores de mitos a explorar as profundezas do passado, tentando desvendar os segredos que simetricamente se entrelaçaram com a história da humanidade. Ao contrário da crença popular, os Templários não foram simplesmente um grupo de homens guerreiros. Eles representaram um dos momentos mais intrigantes da história medieval, repleto de traições, segredos e uma rica tapestria de poder e vulnerabilidade. Em um mundo onde a história é muitas vezes escrita pelos vencedores, a narrativa dos Templários continua a ser um enigma fascinante que nos convida a investigar, questionar e descobrir. A cada revelação, a imagem dos Templários se torna mais complexa, e a pergunta que ecoa através dos séculos persiste: o que realmente sabemos sobre eles e o que mais ainda pode ser revelado? As prisões dos Templários em 1307 não foram apenas um fim. Elas marcaram o início de uma série de eventos que alçaram esses cavaleiros ao status de lenda. Sobre eles pairava o manto da traição, uma escuridão que não só selou seus destinos, mas também incutir nas mentes das pessoas a dúvida sobre a real natureza de sua existência. Em suas torturas, muitos confessaram a adoração a ídolos estranhos e práticas consideradas heréticas. Contudo, para cada confissão arrancada sob a dor, surgiram também vozes que ecoaram em defesa da ordem, sugerindo que as investigações eram meras conspirações para obliterar o poder dos Templários. É aqui que a linha entre a realidade e a ficção se torna turva. Historiadores tentaram separar os fatos das fábulas, mas, em muitos casos, a verdade se revela tão fascinante quanto a própria lenda. O que a maioria ignora é que a ordem estava profundamente ligada a uma rede de comércio, política e poder. Eles não eram meros cavaleiros, eram homens de negócios astutos, operadores em um jogo de poder que envolvia cifras altíssimas e alianças estratégicas. O que se revelou após a repressão foi um rastro de segredos financeiros e espirituais que, se aliados, poderiam provocar uma revolução. O que poderia ter sido um desfecho trágico transformou-se em uma aura de mistério que encantou gerações. Rumores começaram a circular sobre um suposto tesouro escondido, uma fortuna que, segundo muitos, incluiria não apenas riquezas materiais, mas também segredos espirituais que transcendem o mundo físico. Como poderia uma ordem tão poderosa ser extinta sem ao menos deixar um vestígio de sua fortuna? A ausência de provas concretas deu danças a teorias da conspiração, levando entusiastas a caçar pistas em antigos manuscritos e ruínas. Ao explorarmos esses contos, uma nova figura emerge:
a do sabotador, um amigo verdadeiro se tornando o maior inimigo. E assim, à sombra da história, os Templários foram erguidos como o exemplo perfeito das nuances do poder, da traição e da superstição. Vários grupos e sociedades secretas ao longo dos séculos tentaram reivindicar a herança dos Templários, e não se pode ignorar o papel que esses símbolos desempenham até hoje, inspirando livros, filmes e até mesmo teorias sobre o Santo Graal. Esta busca incessante pela verdade por um olhar mais profundo sobre o que se poderia esconder atrás das paredes de um medieval castelo nos obriga a refletir. Seria possível que os Templários tenham deixado um legado tão imensurável que ainda ecoa na cultura contemporânea? O que começou como um grupo militar dedicado à proteção se tornou uma alegoria sobre poder, liberdade e o eterno desejo humano por invioláveis verdades. À medida que a história dos Templários se desenrola, vemos um padrão inegável: o de como os vencedores moldam a narrativa a seu favor. Quanto mais olhamos para a história, mais fascinante ela se torna. Os verdadeiros segredos dos Templários permaneceram enterrados sob as camadas do tempo, mas suas lendas e mitos continuam a cativar a imaginação coletiva. Afinal, ao longo dos séculos, histórias dessas figuras míticas foram entrelaçadas nas culturas, tendo servido de inspiração para aqueles que buscam entender a moralidade, o sacrifício e o valor em face da adversidade. E aqui entramos na parte mais intrigante da história. O que significam essas tradições para nós hoje? Como a história dos Templários ressoa com a luta contemporânea por justiça e verdade? Ao refletirmos sobre as experiências dos Templários, podemos ver paralelos com diversas lutas que nós, como sociedade, enfrentamos. As lutas para derrubar opressões e desafiar sistemas corruptos refletem a determinação dos Templários em proteger o que acreditavam ser seu legado. Mas e se, em vez disso, eles fossem vistos não como homem ou mito, mas como símbolos de resistência? O legado dos Templários não é apenas a busca por tesouros perdidos ou segredos guardados a 7 chaves. Ele é um lembrete poderoso de que a história nunca é linear, mas sim uma série de camadas interligadas que tecem um rico mosaico da experiência humana. E agora, chegamos ao clímax de nossa jornada. O que se esconde sob as sombras da história é um apelo profundo à curiosidade e à exploração. A história dos Templários não se limita a um relato de traições e batalhas. Ela nos desafia a questionar tudo o que conhecemos e a buscar a verdade, não importa o quão obscura ela possa ser. E assim, enquanto fechamos este capítulo da narrativa, deixamos uma pergunta no ar. O legado dos Templários ainda vive? Ou será que, como muitos mistérios da história, eles permanecerão para sempre envoltos em mistério? Se você gostou dessa jornada intrigante pela história proibida dos Templários e deseja mais conteúdo que desafia as convenções e explora as sombras da nossa história coletiva, não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Junte-se a nós na busca por verdades esquecidas e mistérios não contados.